R$1 milhão. Dá para viver de renda com R$1 milhão? Nesse vídeo aqui eu não quero só te mostrar se dá para viver de renda com R$1 milhão. Você vai chegar nessa conclusão por si próprio até o final do vídeo, mas o mais importante aqui é o que eu vou falar durante o vídeo. E olha só, a sacada desse vídeo é até quando dá para viver de renda com R$1 milhão. Então você vai saber aqui o quanto rende e os perigos, né, dependendo de qual tipo de investimento que você coloca, que você vai correr durante esse período. Essa marca de ser milionário, ela passou a ser realmente relevante depois de 1994, que foi quando surgiu o Plano Real. Antes disso, ser milionário era muito fácil, você encontrava muitas pessoas milionárias, porque a inflação era tão grande, né, que ter 1 milhão de cruzeiros não era tão difícil assim. Depois de 1994, finalmente uma moeda fiduciária deu certo aqui no país, e aí começaram-se as métricas, né? Pô, ser milionário aqui daria muito dinheiro de renda mensal e para isso eu não precisaria mais me incomodar com o trabalho. E olha só, o número de milionários no Brasil vem crescendo cada vez mais a porcentagem de milionários no Brasil aumenta. E de 2021 para 2022, meus parceiros, o número de milionários dobrou, né, e chegou a 413 mil. Isso corresponde, né, a uma população aí de 220 milhões de pessoas, a praticamente 2% ali dessa população milionária. Então, realmente é um número crescente. E aqui no Brasil a gente tem muita oportunidade. Isso aqui eu não tô falando, né, da boca para fora não. No Brasil a gente tem muita oportunidade de multiplicar o nosso capital, seja dentro da bolsa de valores, seja com investimentos financeiros e seja com empreendedorismo também. Eu não estou dizendo que empreender é fácil, não estou dizendo que investir é fácil, mas a oportunidade existe e tem gente aproveitando, né? Sinal que está mudando aí os tempos e realmente está aumentando o número de milionários no Brasil. Então vamos lá, vamos para o que importa, que é o quanto que vai render R$1 milhão. Começando aqui pela renda fixa, a gente vai falar sobre renda fixa e a gente vai falar sobre renda variável também, tá? Então vamos entrar aqui, eu peguei uma calculadora bem básica, tá? Uma calculadora aqui de cálculo de renda fixa, eu vou deixar o link dessas calculadoras aqui na descrição para você não ter dificuldade de encontrar. E olha só, coloquei aqui o investimento inicial, né, de R$1 milhão e a gente não vai colocar mais dinheiro nenhum. Você atingiu a meta de R$1 milhão e agora você quer viver de renda, tá? E inclusive a gente vai falar também se você precisa de R$1 milhão para viver de renda no final, tá? Então acompanha aqui o raciocínio. Então se você coloca R$1 milhão e eu coloquei aqui uma taxa de juros, né, num pós-fixado, um CDB, caixinha do Nubank, Banco Inter, aí CDB de 100% do CDI você não tem dificuldade de encontrar, tá? E coloquei aqui, ó, o período, né, de rendimento em um mês, porque a nossa vida é mensal, a gente paga boleto mensal, a gente paga água, energia mensal, internet mensal, plano de saúde mensal, tudo, aluguel você paga mensal, né? Então a gente precisa de uma renda mensal. Não adianta nada eu fazer aqui uma simulação com você a cada 12 meses, porque a maioria das pessoas realmente não vai ter condições, né, de administrar esses 12 meses aí para gastar mensalmente. O ideal mesmo é que você tenha essa renda mensal, tá? Então vamos lá. Depois que eu fizer aqui, né, essa simulação mensal, a gente faz um anual para você ver que diminui muito o número de juros que você vai pagar ali, né, a percentual em juros que você vai pagar. Mas olha só, se você colocar R$1 milhão para render a 100% CDI, você vai ter no final R$1.008.307. Então o seu rendimento líquido foi de R$8.307. Por que, Léo, que diminuiu tanto assim, né? Porque o seu rendimento realmente será 10.719. Só que olha o quanto de juros você paga, cara. Se você ficar tirando mensalmente, você vai pagar 22,5% de imposto de renda na renda fixa, tá? E aí você vai pagar R$2.411, quase 2 salários mínimos só de imposto de renda. Você vai ter um rendimento aí de 8.307. E com 8.307, vamos ser bem sinceros aqui, a maior parte dos brasileiros não tem essa renda. Olha isso aqui, a renda mensal média de quem está entre os 5 mais ricos do Brasil é de R$10 mil, cara. R$10 mil. Então você com essa renda passiva mensal aqui de R$8.307, já estaria ali próximo dos 5% mais ricos do Brasil. Tem um detalhezinho aqui, meu parceiro, tem um detalhezinho aqui que ninguém te conta, né? E que muitas vezes você é pego de surpresa com esse detalhe, que é a inflação. A inflação come o seu dinheiro. Então a gente tem dois agentes aqui, roedores do seu dinheiro, né? Um é o imposto de renda aqui, que vai tirar já 25% do seu rendimento praticamente, né? Tira 22,5% do seu dinheiro. Não tem, ele nem te pergunta, né? Mas ele arranca lá o dinheiro, o governo arranca esse dinheiro, esse rendimento, ele quer sempre um pouquinho para ele é seu maior sócio, só que ele não contribui com quase nada. E tem aqui o rendimento líquido, que seria esses R$8 mil aqui, né? R$8.307. Desses R$8.307 aqui, se você tirar tudo isso para você gastar, o seu 1 milhão continua sendo 1 milhão, no próximo mês ele vai render a mesma coisa, né? Considerando que a taxa ali continue a mesma e você continua rendendo 100% CDI, vai render esses mesmos 8.307, você vai tirar. E assim, fazendo isso perpetuamente, tem um ponto aí, né, na equação que a gente esqueceu de mencionar, né? Esqueceu propositalmente para você ficar surpreso agora, né? O IPCA. O IPCA é o índice que mede
mede a inflação. Só que presta atenção, o IPCA, que é o Índice do Produto Consumidor Amplo, calculado pelo Banco Central, ele é um pouco injusto para quem é classe média e classe média baixa e quem é pobre. Por quê? Ele mede a diferença entre os preços, a variação entre os preços dos consumidores que recebem um salário mínimo até 40 salários mínimos. Então presta atenção aqui comigo. Quem recebe 40 salários mínimos, mais quase 50 mil reais, né? Ele não consome as mesmas coisas do que uma pessoa que recebe um salário mínimo. E esse percentual de pessoas aqui que recebem 50 mil reais é 1% do Brasil. Então, o potencial que essa pessoa aqui tem para inflacionar um produto é muito menos. E o produto que ele compra é muito menos inflacionado porque não tem muita gente comprando. Afinal, é só 1% da população. Então, tem muitos produtos que as pessoas que recebem um salário mínimo só compram, como arroz, carne, todos aqueles produtos de cesta básica, e esses produtos, por ter maior demanda, a inflação sobe 15, 20, 30%. Um exemplo é a gasolina, que subiu aí, quase dobrou o preço, carne, quase dobrou o preço. Só que, como o IPCA é uma métrica, né, para poder medir a variação dos preços entre 1 e 40 salários mínimos, não faz sentido, né? Tinha que ser de 1 a 5, pelo menos, 1 a 3, 1 a 4, que aí realmente é medir, né, os produtos do consumidor amplo mesmo, né? Como tem essa variável aí, tem muitos produtos aqui, ó, que tem a inflação muito baixa, porque, por exemplo, o caviar não vai mudar tanto de preço, porque poucas pessoas compram. Então foi só um exemplo, né? Não tô dizendo que tá dentro ali dos produtos do consumidor amplo, mas muitos produtos que vão subir 5% e vários produtos que vão subir 20%. E aí a métrica é puxada, né, por esses produtos aqui que subiram menos. Então quando você vê aí o IPCA do ano passado, que foi de 10%, desse ano que tá de 5%, 8%, do ano retrasado foi 12%, 12% é a média. Para você que recebe menos de 5 salários mínimos, foi muito mais, o produto subiu muito mais, subiu uns 20%, 15%, né? O café dobrou de preço. Então a inflação para você é diferente da inflação do IPCA. E a gente precisa controlar isso aí, né? A gente vai usar aqui a inflação do IPCA, né? A gente vai usar esse índice porque não tem como medir a inflação para cada uma das pessoas. Então a gente usa, né, o índice do produto consumidor amplo, mas que fique claro para você que o IPCA não vai servir sempre para retratar a sua realidade. E hoje o objetivo não é só te mostrar quanto que rende R$1 milhão, não. Eu vou te ensinar a calcular também a inflação implícita, o quanto o mercado prevê que as inflações dos próximos anos será. E como que você vai calcular isso? Através do Tesouro Direto, isso mesmo. Como assim, Léo? Como assim? Olha só que legal isso aqui, cara. Isso aqui são poucas pessoas que conhecem, mas você que segue o canal já sabe calcular a inflação implícita, você já sabe prever mais ou menos, né, ou pelo menos o que o mercado está achando que vai ser a inflação nos próximos anos, tá? Então, se você não se inscreveu ainda, meu parceiro, se inscreve aí no canal, porque aqui você vai aprender coisa demais. Sério mesmo, tem muita gente que vai ficar bravo com o que a gente vai ensinar aqui, porque eu ensino coisa que deveria ser paga. Então clica aí pra você se inscrever, porque você não vai perder. Eu tenho certeza que eu vou economizar seu tempo e vou honrar cada segundo que você tá me assistindo. E deixa o like aí no vídeo, né, porque isso aqui demorou muito tempo para organizar o roteiro. Eu sempre escrevo bem direitinho, faço roteiro no computador também, para editar mais 2, 3 horas. Então deixa o like aí, só custa 2 segundos do seu tempo. Agradecido. Muito obrigado. Olha só, a inflação implícita você pode calcular usando o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA dos mesmos anos. Então eu vou usar aqui, ó, o Tesouro IPCA 2029 e Tesouro Pré-fixado 2029. Presta atenção, o Tesouro Pré-fixado 2029 está rendendo 10,93% e o IPCA 2029 está rendendo IPCA mais 5,25%. Então a inflação implícita é calculada pelo o que tem de diferença aqui, né? O que tem de diferença aqui? Se a gente fazer uma fórmula aqui, né, colocar aqui, ó, IPCA mais 5,25 é igual ao pré-fixado, porque teoricamente, se os dois títulos tiverem uma diferença muito grande de rendimento, os investimentos das pessoas vai pender para um lado. Então, eles são sempre reajustados pelo mercado, né? Então, se a gente colocar aqui, formando essa fórmula, né, que o rendimento dos dois tem que ser bem parecido, a gente chega no cálculo da inflação implícita. Então, é só você tirar essa parte pré-fixada do IPCA+, e diminuir do pré-fixado, né? Então, vamos lá, ó, 10,93 menos 5,25, quer dizer que esse IPCA aqui, ó, está sendo calculado implicitamente como 5,58. Então, teoricamente, a inflação dos próximos anos, aí, pelo menos o que o pessoal está prevendo até 2029, que seja 5,68% de inflação implícita. Então, quer dizer que, se a gente calcular essa inflação e transformar ela em mensal, o quanto que ficaria? Você vai pegar esse valor de 5,68 e vai colocar a raiz quadrada de 12, né? Só dividir por 12 não, né? Se você dividir por 12 fica errado, é juro composto, né? Um sobre o outro. Então, você tem que fazer a raiz quadrada, tá? Aí vai dar 0,46%. Então quer dizer que por mês o seu dinheiro desvaloriza 0,46%. Então presta atenção aqui se a gente voltar lá naquela conta que a gente fez lá no início. O seu dinheiro está rendendo aqui, ó, R$ 8.307, só que todo o seu dinheiro está desvalorizando 0,46%. E só para você entender, meu parceiro, o
quanto que a inflação corrói seu dinheiro, vou fazer um cálculo aqui com vocês, tá? Essa calculadora é do próprio Banco Central, para corrigir o valor anterior ao valor presente, né? Tirando a inflação. Quanto que você deveria ter? Imagina que você é milionário lá em 1994, né? Onde todo mundo já tinha esse anseio, já que o real deu muito certo. Quanto que esse 1 milhão deveria ser hoje para continuar rendendo a mesma coisa, para você ter o mesmo poder de compra? Porque valor nominal não é a mesma coisa de poder de compra, tá? Não é a mesma coisa. Se essa caneta aqui, se você tem R$1 e consegue comprar uma caneta dessa, no ano que vem, se essa caneta passar a valer R$2 e você continua com R$1, seu poder de compra diminuiu pela metade. Vamos ver quanto seu poder de compra diminuiu desde 1994 até hoje, que daria aí aproximadamente 30 anos, né? Porque quando você vai viver de renda, você quer aposentar ali com 40, 50 anos para viver de renda o resto da sua vida, né? Então, a gente tem que fazer essa simulação aí com quanto que o real continuaria desvalorizando. Vou te selecionar aqui o IPCA e a data de início vai ser de 07 de 1994, né? Julho de 1994 foi quando o plano real começou a funcionar até hoje, né? 08, vou colocar um mês anterior para não dar problema, né? De 2023. O valor será corrigido R$1 milhão. Vamos corrigir esse valor aqui. Olha só o quanto de dinheiro que você deveria ter. Para você ter o mesmo poder de compra durante esses 30 anos que passaram, você precisaria que o seu R$1 milhão valesse 7.795.000. Você precisaria de uma valorização aí de 679%. Vamos ver o quanto que desvalorizou, cara. Pra gente ver o quanto que desvalorizou aqui, é só a gente pegar esse 1 milhão e dividir ele pelo valor que a gente deveria ter, né? 957 menos 1. Daí, ó, vezes 100 para ver em porcentagem, 87%. Então o real desvalorizou de lá para cá 87%. Isso aqui liga uma lanterninha, né? Liga uma lanterninha. Porque se você tem R$1 milhão hoje, você não pode só viver dos rendimentos dele. Por mais que seja suficiente, R$8.307 para você sobreviver, isso usando a renda fixa, né? Usando o CDI ali, a gente precisa fazer com que esse dinheiro continue multiplicando. Porque se esse dinheiro não continuar multiplicando, se a gente não pegar pelo menos uma parte desse rendimento e reinvestir, a gente vai sofrer um sério problema lá na frente. Imagina só, daqui a 30 anos, os seus R$8.307 de rendimento, na verdade, valerem R$1.000 em poder de compra. A gente não pode deixar isso acontecer, então a gente tem que corrigir o seu rendimento, o seu investimento sobre a inflação. É isso que realmente vai te proteger no longo prazo. Independente se você vai viver de renda com R$100 mil, que já dá aí aproximadamente um salário mínimo, R$300 mil, que já dá aproximadamente 2 salários mínimos e meio, se é R$1 milhão, se é 2, se é 10 milhões, independente de quanto você precisa para poder viver de renda na sua situação atual, cara, o que você precisa, e esse é o ensinamento desse vídeo, né? É isso que eu quero que você aprenda nesse vídeo. Se você não corrigir o seu dinheiro para a inflação, de nada vai adiantar você acumular patrimônio agora. E como, Léo, que você vai me ajudar a proteger meu dinheiro da inflação? Cara, lembra que eu te falei que aqui você vai aprender tudo que você precisa para poder ser realmente um investidor de longo prazo e vai realmente, ó, presta atenção, vai realmente alcançar sua liberdade financeira? Calma, eu vou te mostrar aqui e você vai ter ideia, né, do que você precisa fazer. Lógico, isso aqui não é verdade absoluta, não vai funcionar para todo mundo, você precisa ter conhecimento. Não encare isso aqui como recomendação de investimento, porque não é recomendação de investimento. Eu só estou te mostrando o que aconteceria se você investisse nesses dois outros índices ao invés de ser rentista. Porque, vamos ser sinceros, ser rentista é papel de preguiçoso. É papel de quem não tem conhecimento e que realmente quer tornar um parasita da taxa de juros. Você não faz o Estado crescer, você não faz o país crescer investindo em renda fixa, né? Você sempre presta dinheiro para o governo e você sabe como que funciona o governo aqui no Brasil, né? Todo o dinheiro arrecadado do brasileiro realmente fosse utilizado, né, para poder melhorar o Estado, o país, a gente seria país de primeiro mundo, porque a gente arrecada pra caramba. Então você tem que investir em geração de riqueza. Como que você faz isso, Léo? Como que você faz isso? Empreendendo. E se você não quer empreender, você investe em empreendimento. Isso você encontra na bolsa. Então aqui, só recapitulando, a gente já viu quanto que 1 milhão rende na renda fixa, quantos milionários virão existir em 2023, 2024, você tem a chance de ser um milionário, que não tá difícil atualmente. Quanto que rende 100% do CDI, o quanto disso é consumido pelo imposto de renda e o quanto que vai ser consumido de inflação, que você precisa, né, bater a inflação. E agora a gente vai falar sobre a diferença entre a renda fixa, ser rentista e investir em renda variável. Para isso eu vou te mostrar dois índices, dois principais índices. Um índice é o chamado IDIV, que é uma coleção de ações da bolsa que mais pagam dividendos, e o outro índice é o IFIX, que é uma coleção de fundos imobiliários. Isso são as médias. Não estou falando que isso aqui é o melhor investimento que existe. Dentro do IDIV, dentro daquele número grande de empresas que tem lá,
tem boas 10 empresas que você pode escolher. Dentro do IFIX, que tem mais de 70 fundos imobiliários, você, se tem conhecimento, consegue escolher os melhores de lá e o seu rendimento vai ser muito maior do que esse aqui. Mas olha só, presta atenção aqui. Então olha só, nesse estudo aqui da Economática, a gente consegue perceber que nos últimos 12 meses o dividendo yield aqui atualizado no fevereiro de 2023, tá? Ó, o IDIV teve um pagamento de dividendo, isso aqui é só dividendo, tá? Eu também vou falar sobre valorização de cotas e a gente vai entrar no supra-sumo dos investimentos aqui. Então, ó, o IDIV pagou aqui 12,98% de dividendo e o IFIX pagou aqui, ó, 11,26% de dividendo. Então, olha só o que esse rendimento aqui quer dizer, que eles pagaram dividendos e dividendo e provento, né? Vem provento dos fundos imobiliários, dividendos das ações, eles são isentos de imposto de renda. E você consegue perceber aqui, ó, que nos últimos meses o dividendo yield do IFIX foi de 1,02 ao mês e do IDIV aqui, ó, aqui também você consegue perceber que foi de 1,02. Então, ótimo que os dois estão rendendo praticamente a mesma coisa. A gente consegue fazer uma conta rápida aqui, né? 1 milhão vezes 1,02% vai dar um rendimento aí de R$10.200. 10.200. Muito maior, né, do que esse rendimento aqui de 8.307. Por que ficou 10.200, Léo? Porque apesar de render menos, né, olha só, no CDB vai render 10.719, apesar de render menos, porque não tá rendendo lá os 13,15%, não tem imposto de renda. Então você tem um valor líquido muito maior, tá? Valor líquido muito maior. Esses 2.400 aqui que tá indo pro governo, tá tudo indo para sua conta, porque dividendo e provento é isento de imposto de renda. Então já deu uma melhorada, assim, substancial no nosso investimento, né? Já tá ganhando muito mais. E todo esse valor que você tá ganhando a mais, por exemplo, ele representa 22,5% do seu investimento. E presta atenção. E se a gente pegar esse diferencial aqui, né, de 10.200 menos 8.307,87, dá uma diferença de R$ 1.892 entre a renda fixa e o rendimento que você está recebendo ou no IDIV ou no IFIX, tá? Ou nos dois juntos, né? Você pode até dividir a carteira em 50-50. Mas presta atenção aqui no que eu quero te mostrar, né? O quanto isso aqui representa sobre o seu valor total investido, que é 1 milhão. É só a gente dividir por 1 milhão aqui e a gente chega aqui, ó, nessa porcentagem aqui. Então quer dizer que, presta atenção, eu sei que é difícil aqui, mas você vai entender. E se você entender isso aqui, você abre uma chavinha na sua cabeça. Essa diferença de rendimento que você não vai deixar na mão do governo representa 0,18 do seu patrimônio. Só que quanto que a inflação come? 0,46. Então, mesmo reinvestindo esse montantezinho, você ia perder para a inflação 0,3. O seu patrimônio ia desvalorizando 0,3 a cada mês que passasse. Então, de duas uma, ou você vai reinvestir um valor, né, que seja aproximadamente o mesmo da inflação, que daria 1 milhão vezes 0,46%, daria 4.600 menos os 10.200 que você receberia, ficaria para você 5.600 e o resto você teria que investir. Isso para bater a inflação, você continuar tendo o mesmo poder de compra. Então, investindo no IFIX ou no IDIV, você teria R$ 5.600 por mês, líquido, isento de imposto de renda. Você estaria reinvestindo R$ 4.600 para poder manter o seu poder de compra. Esses R$ 4.600 também deveriam ser investidos se você tivesse aqui na renda fixa. Só que aí o resultado seria muito pior, né? Porque o seu rendimento mensal líquido é 8.307, menos 4.600 sobraria para você 3.707. Ou seja, você consegue quase 2 salários mínimos de diferença só porque você escolheu melhor seus investimentos. Só porque você não fez uma escolha tão preguiçosa de ficar na renda fixa. Só que não acaba aí. E aqui que eu quero te mostrar o quanto que a renda fixa, cara, é onde você mais vai perder dinheiro se você não prestar atenção. E na renda variável, onde todo mundo acha que perde muito dinheiro, é onde você mais vai ganhar dinheiro. Olha só, tudo aquilo que eu te mostrei do IFIX e do IDIV foi de dividendo. Só que isso é empresa e fundo imobiliário, não é uma taxa de juros. Quando você investe na renda fixa, você está investindo em uma taxa de juros. Agora, quando você investe em IDIV, em IFIX, em fundos imobiliários e ações, você está investindo em empresas e imóveis. Eles são reajustados. O seu aluguel não sobe todo mês? O preço das coisas não sobem? Você acha que os preços das coisas sobem e a empresa fica em prejuízo? Ele repassa esse valor para o consumidor. O seu plano de internet, ele sobe todo ano. O seu plano celular sobe todo ano. O seu plano de saúde sobe todo ano. Tudo sobe, meu parceiro. E é repassado ao consumidor. Ou seja, as ações dos fundos imobiliários, eles são naturalmente protegidos pela inflação. Isso prova através da valorização desses ativos. Olha só, isso também reflete na valorização dos ativos. O IDIV, presta atenção, o IDIV, além de pagar aquele montante de dividendo, ele valorizou no último ano 15,73%. 15,73%. E o IFIX, no último ano, ele valorizou 8,55%. Ou seja, se a inflação implícita está de 5,68% e o IFIX e o IDIV está valorizando muito mais do que isso, você não precisa nem tirar os 4.600 por mês para reinvestir. Porque o seu patrimônio, o seu 1 milhão, ele não fica parado igual fica na renda fixa.
ele começa a multiplicar de valor, começa a valer agora 1 milhão e 8 mil reais, que está rendendo 10.200, 8 milhões e 16 reais, aí agora já rende 11 mil reais, então você vai aumentando seu patrimônio na renda fixa. Lógico, presta atenção, que não é um conto de fadas, né? As ações também desvalorizam, os fundos imobiliários também desvalorizam, então não é todo momento que vai ter valorização não. Por exemplo, se você começou lá em dezembro de 2022, até março de 2023 teria uma desvalorização de 5,16, mas no longo prazo, a valorização é sempre muito maior do que a inflação, né? Sempre muito maior do que a inflação. O IDIV, olha no longo prazo aqui também, sempre vai bater a inflação. Por quê? Justamente por esse ponto, as ações e os fundos imobiliários, eles se reajustam na inflação. Os fundos imobiliários, os imóveis, eles se reajustam. Isso eu tô falando imóvel de tijolo, né? Porque se for imóvel de papel, cai naquela mesma coisa de taxa de juros, dependente de juros. E aí não tem valorização, né? Uma cota de fundo imobiliário de papel, ela não tende a valorizar como uma cota de fundo imobiliário de tijolo. Tijolo é imóvel, imóvel é ajustado pelo IGPM, que é o primo do IPCA, só que para setor imobiliário. E às vezes ele oscila muito mais, né? O IGPM do ano passado foi de 32%. E aí, cara, é lógico que imóveis também valorizam conforme o tempo passa. A sua casa que você comprou lá 10 anos atrás, ela valorizou, né? Você tem que fazer a conta se ela valorizou mais do que a inflação. Normalmente, fundos imobiliários são geridos por grandes gestores que já entendem muito bem como isso funciona e vai organizar uma estratégia para que esses fundos imobiliários valorizem mais do que a inflação. E a mesma coisa as ações. As ações são geridas por grandes gestores, por CEOs, que vão repassar essa inflação que teoricamente vai cair só na cabeça do mais pobre, né? Por quê? Quando você é milionário e tá rendendo lá uma renda de 10.200 por mês, cara, se o arroz dobrar de valor, você não vai deixar de comer arroz. Se a carne dobrar de valor, você não vai deixar de comer carne. Agora, quem recebe um salário mínimo por mês, se a carne dobrar de valor, isso faz muita diferença proporcional no seu salário. Então, a inflação impacta muito mais naquelas pessoas que não têm conhecimento sobre ela. Isso que é o cruel aqui no Brasil, né? Isso que é o cruel aqui no Brasil. Porque nessas pessoas que não sabem o que é a inflação, não sabem como se proteger da inflação, ganham só um salário mínimo e é totalmente impactado pelo aumento dos preços, essas pessoas consomem só os produtos que realmente têm grande demanda no Brasil. Então, quando você está aí vendo do IPCA de 12% anunciado pelo Banco Central, para essas pessoas está de 20%, 23%, 25%. Elas são realmente as mais prejudicadas. E para você não sair prejudicado na inflação, também você tem que aprender a proteger seu patrimônio. Então, no final aqui, eu te mostrei que é totalmente possível viver de renda com 10 milhões, principalmente se você tiver estratégia para continuar multiplicando esse patrimônio, proteger o seu valor patrimonial ali, né? Para você valorizar esse patrimônio e nunca perder poder de compra, né? Então você com conhecimento, você tem total capacidade de viver de renda com até menos do que isso, né? Se a gente for levar em consideração a renda média brasileira, que gira em torno de R$ 2.500, você consegue viver de renda, na média do brasileiro, com 400 mil reais, com 300 mil reais. Mas 1 milhão é o número clássico. O 1 seguido de 6 zeros é muito bonito aos nossos olhos, é uma meta que você realmente tem que alcançar, tá? Primeira meta que você precisa alcançar é o 1 seguido de 4 zeros, 10 mil reais, pular para 100 mil reais, bater o 1 milhão de reais e depois, meu parceiro, ninguém te segura, porque você já atingiu a meta dos mais ricos do Brasil. Então a ideia desse vídeo foi realmente abrir a sua mente sobre investimentos. Tem muita gente que gosta muito de ser rentista. E essas pessoas que gostam de ser rentistas são justamente aquelas pessoas que são mais impactadas pela inflação. E ela não vai conseguir se proteger tanto da inflação investindo em taxa de juros, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha esclarecido a sua mente e para você entender, né, realmente o que importa aqui nesse vídeo, se 1 milhão vai te sustentar ou não, mas o que 1 milhão ou 100 mil ou os 300 mil estão sujeitos se você não se proteger da inflação, beleza? Até mais, investidores, até o próximo vídeo. Se você não se inscreveu, não deixou o like, faça isso agora antes de você sair desse vídeo, beleza? Até mais!